Hoje a gente está habituado à ideia de que política é o cidadão comum ter o direito de escolher os seus governantes. Não era assim há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, quem de fato fazia política era uma minoria, geralmente vinculada aos proprietários de terra, e alguns se diziam, inclusive, poderosos por decisão divina. No momento que política passa a ser a participação de massa, ou seja, através da democracia, as pessoas escolhendo os seus governantes, isso gera um problema muito grande para aqueles que detêm o poder econômico, porque, em tese, o cidadão que é trabalhador, que não é proprietário, que não é rico, mas é em maior número, pode, através do voto democrático, conquistar o governo e usar o governo em seu interesse, não em interesse das elites. Por isso, dentro das elites, durante todo o século XIX, durante todo o século XX, e continua sendo agora, há uma série de medidas para limitar a participação do povo na política. Vou pegar o caso dos Estados Unidos, que é apresentado muitas vezes como o país democrático por excelência. Ali, 30% da população, repito, apenas 30% da população participa, em média, da escolha do presidente dos Estados Unidos. Não é estranho que tanta gente deixe de participar? É estranho, mas é provocado, é causado por políticas que limitam o registro eleitoral, que fazem o voto ser facultativo, que marcam a eleição em dia de trabalho, que dificultam a participação democrática de negros e de hispânicos e que, além disso, são acompanhadas de políticas de mídia que desestimulam a participação política. Então, se você observar, a elite política, na maior parte dos países do mundo, executa, implementa políticas propositalmente com o objetivo de não estimular, de desestimular a participação política das pessoas. E eles fazem isso especialmente naqueles momentos em que as pessoas estão votando em partidos de esquerda. Então é por isso que aqui no Brasil a gente tem assistido nos últimos 10 anos uma campanha redobrada para dizer que todos os políticos são iguais, todos os políticos são bandidos, todos os políticos são corruptos, não adianta ter participação política, de nada adianta votar, o negócio é o voto ser facultativo, porque no fundo o que eles querem é que você não vote, no fundo o que eles querem é que você não participe, no fundo o que eles querem é que a política volte a ser um assunto de minoria, porque quando é de minoria, são eles que mandam. Portanto, no fundo desse processo de despolitização, existe uma campanha direcionada a reduzir a participação popular na democracia brasileira. Primeiro, falando nacionalmente, a eleição de 2012 é um copo meio cheio ou um copo meio vazio, dependendo de que ângulo a gente olhe. Quer dizer, olhando de conjunto, o PT se saiu bem das eleições, especialmente por conta da vitória na cidade de São Paulo. Quer dizer, nós aumentamos o nosso número de prefeitos, aumentamos o nosso número de vereadores, aumentamos o número de pessoas que votaram no PT e aumentamos o número de pessoas que moram em cidades governadas pelo partido. Então o copo, desse ponto de vista, está meio cheio. Mas, ao mesmo tempo, nós sofremos derrotas regionais ou municipais muito importantes e verificamos debilidades graves do partido, que têm que ser corrigidas. Em especial na região Nordeste, nós sofremos derrotas relevantes. Claro que alguém pode dizer, tivemos também vitórias importantes. Claro, João Pessoa, para dar um exemplo. Mas tivemos derrotas muito significativas, ou não conseguimos manter cidades que a gente governava, ou não conseguimos recuperar posições onde a gente achava que isso era possível. Isso se deve a várias razões. Cada caso é um caso, mas olhando de conjunto, a gente tem ali a demonstração de que o voto que foi dado para nós em 2010 no Nordeste é um voto que tem que ser trabalhado, conquistado e politizado a cada dia. E uma parte dos nossos aliados em 2010 trabalhou pesadamente e com êxito para nos impor uma derrota em 2012. O que nós temos que aprender disso? Em primeiro lugar, é que o PT precisa olhar para si mesmo, privilegiar a si mesmo, construir a si mesmo, se fortalecer, ter política e se defender das boas e das más companhias. Em segundo lugar, a gente precisa ter claro que boa administração não garante vitória eleitoral. Nós tivemos ótimas administrações, o caso da Luziane é um desses casos, que não resultaram em vitória eleitoral.
e não resultaram em vitória eleitoral não porque os nossos candidatos não fossem bons. O Belmano, por exemplo, foi um ótimo candidato, fez uma ótima campanha e teria vencido as eleições não fossem, em primeiro lugar, os métodos utilizados pelos adversários e, em segundo lugar, não fosse a atitude de apoio insuficiente que foi dado aqui às nossas candidaturas. Quer dizer, é evidente, olhando de agora, que o PT Nacional deveria ter jogado muito maior empenho nessa campanha para garantir a nossa continuidade na gestão de Fortaleza. Isso não quer dizer que a gente não deva analisar com cuidado e verificar erros que tenham sido cometidos na campanha, no governo, certamente existiram, e não quer dizer também que não possa ocorre em várias cidades, o que a gente chama de fadiga de material. Ou seja, depois de um certo período de governo, é normal que um pedaço do eleitorado busque uma experiência nova, mas aqui, especialmente, a minha impressão é que não foi isso o fator principal. O fator principal é que no segundo turno o adversário jogou muito pesado, jogou com métodos, com atitudes, com expedientes que, na nossa opinião, são ilegais, inclusive, e nós não estávamos preparados para esse jogo duro. Quer dizer, para usar uma expressão antiga, nós viemos de Woodstock e eles vieram de Al Capone. Depende em parte de nós, depende em parte dos Ferreira Gomes e depende em parte do PSB Nacional. O PSB Nacional marcha para ter uma candidatura própria à presidência da República. Não apenas uma candidatura própria, mas uma candidatura que já sinaliza que vai se aliar com a direita contra o PT. Os Ferreira Gomes vão ter que decidir o que fazer. À luz da decisão dos Ferreira Gomes e à luz dos interesses do PT, vai se decidir a nossa tática para 2014. Independente do que a gente faça em relação a 2014, independente disso, esse é um episódio, é preciso ter claro que o PT é uma coisa, os Ferreira Gomes são outra coisa. Nós somos diferentes na política, na maneira de fazer política, na visão que a gente tem do país, no programa que a gente tem de transformações. E, portanto, não é possível que haja dentro do PT uma política de conciliação, uma aliança estratégica com esse grupo que já demonstrou ao longo da história que não tem fidelidade a partido nem a programas. É preciso que o PT, independente do que a gente faça em 2014, preserve o seu espaço político, preserve a sua força, preserve a sua identidade e em nenhum momento passe para a sociedade, e muito menos para nós mesmos, a ideia de que os Ferreira Gomes são aliados estratégicos, aliados de longo prazo, companheiros ou qualquer coisa assim. Não são. Podem estar conosco em 2014 ou não, podem estar conosco em disputas futuras ou não, mas em qualquer caso sempre será unidade na luta. Podemos até ter unidade com eles, mas sempre com conflito, uma vez que, mesmo quando aliados, expressamos interesses sociais diferentes e expressamos visões políticas diferentes. Olhando os 30 anos, da história do PT, sempre houve gente que entrou e gente que saiu. E entrou mais gente do que saiu. Sempre houve diferenças políticas. Sempre houve conflitos sobre o programa, sobre a estratégia, sobre a tática, sobre a política de alianças e sobre o jeito de construir o PT. Então, isso é da natureza de um partido político. Um partido político não é uma coisa monolítica e homogênea, uniforme, constante e monótona. Um partido político é uma organização político-social com conflitos internos, com visões distintas, e nós achamos que é assim que tem que ser mesmo. Ou seja, a nossa visão de partido é que nós temos um partido que é democrático, que tem tendências internas, que tem opiniões conflitantes e tem um método para tomar as decisões que é o do voto. Nós temos instâncias, processos eleitorais internos que decidem a posição do partido, sempre preservado o direito da minoria de hoje virar a maioria de amanhã. Então, o que está acontecendo aqui ou em outras regiões do país não constitui nenhuma crise e não tem nenhuma novidade nisso. Especificamente sobre a política de alianças, não é um fenômeno de Fortaleza ou do Ceará. Quer dizer, em todos aqueles estados onde o PT não chegou ao governo estadual antes de 2002, ou seja, colocando de outra forma, aonde a gente conseguiu chegar ao governo do estado antes de chegar à presidência da República, existe uma situação. Onde a gente não conseguiu, existe outra. Por quê? Porque na eleição presidencial de 2006 e 2010,
é uma tendência, tende a se oferecer esses estados como espaço de aliança, de concessão para aliados nacionais. Então, em troca de ter vosso apoio na eleição presidencial, eu ofereço o nosso apoio na eleição estadual. Evidente que isso cria um tensionamento nos estados entre aqueles que entendem que esse acordo nacional deve vir em primeiro lugar versus aqueles que entendem que já há espaço, sem prejuízo dos interesses nacionais, para que o PT apareça com candidatura própria e construa o seu próprio caminho. Exemplo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós já tivemos de tudo. Nós já tivemos apoio tranquilo do partido a uma candidatura de outro partido, nós já tivemos apoio objeto de disputa, nós já tivemos até intervenção no Rio de Janeiro para obrigar o partido a aceitar uma candidatura de outro partido. E hoje a gente tem uma situação em que o PT, por amplíssima maioria, trabalha para ter uma candidatura a governador de estado própria, a candidatura do nosso senador Lindbergh. O que faz o governador do Rio, do PMDB? Ele quer impor ao PT nacional o apoio à sua candidatura, com o argumento de que ou bem vocês me apoiam aqui, ou eu não vou apoiar a presidenta Dilma em âmbito nacional. O PT vai ter que decidir. A minha opinião sobre isso é muito clara. Nós temos que ter candidatura própria no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, pensando no longo prazo, nós não apenas precisamos reeleger a Dilma, mas também precisamos reelegê-la criando condições para que ela faça um governo melhor no segundo mandato do que fez no primeiro. E para isso ela precisa de mais senadores, mais deputados federais e mais governadores vinculados ao PT. E, óbvio, ter um governador no Rio e ter um governador em São Paulo, como eu acho que dessa vez nós vamos conseguir, é fundamental para ter um governo nacional com poder para fazer as transformações profundas que o povo brasileiro quer, deseja, espera que a Dilma faça. De maneira similar, é esse tipo de polêmica que ocorre no Ceará e em outros estados. Até onde nós vamos com o nosso aliado estadual em nome do projeto nacional e até onde o projeto nacional exige que a gente se separe no estado para poder fortalecer ainda mais esse mesmo projeto nacional. Se dependesse dos boatos, o PED devia ser cancelado, porque a boataria que os apoiadores do Rui Falcão, atual presidente do PT, difundem é que ele já estaria eleito. É óbvio que esse tipo de boato faz parte da campanha, mas constitui um erro muito grande. Por quê? Porque os acordos entre as tendências e entre os líderes não são iguais ao voto livre dos filiados. A presunção de que os líderes são donos do voto dos filiados e, portanto, o apoio dos líderes automaticamente significa o apoio dos filiados que votaram nesses líderes na eleição passada, é um completo desrespeito a qualquer conceito democrático. Então, a nossa opinião, em primeiro lugar, é deixa as urnas falarem, deixa que o PED aconteça. Vamos ver, após as urnas serem contabilizadas, qual o tamanho de cada setor do partido e quem de fato ganhou a eleição, que na minha opinião vai ser travada no segundo turno, no caso de presidente. Em segundo lugar, o PT precisa de debate. Quer dizer, o PT vive uma situação que também é copo meio cheio, copo meio vazio. A gente pode se conformar com o grande passado que nós tivemos e com as realizações do presente, mas também a gente pode adotar a atitude que esse grande passado e esse presente exitoso não são garantia de um futuro também exitoso se o partido não enfrentar um debate muito sério sobre a nova situação mundial, sobre a nova situação nacional, sobre os novos desafios que estão postos para o governo, para o PT, para os movimentos sociais. E o momento de fazer isso é exatamente esse processo de eleição das direções partidárias. Se o processo de eleição das direções partidárias for reduzido a votar em fulano ou beltrano, se ele não for encarado como um momento de debate político, quem sai perdendo com isso é o conjunto do PT e, por tabela, o governo e o povo brasileiro. Então, a nossa opinião é que é essencial que os candidatos a presidente e as suas chapas falem menos a respeito da certeza de que vão ganhar
e falem mais a respeito do que estão propondo para o Brasil, para o PT e para as grandes questões mundiais, porque é sobre essas questões que os filiados têm que pensar na hora de decidir o seu voto. Diz a Constituição brasileira que o Brasil tem 3 poderes, né? Tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Para começo de conversa, nenhum desses poderes pode querer se sobrepor aos outros. Há um ditado que fala que o Judiciário é o que erra por último, né? O Supremo Tribunal Federal, quando interpreta a Constituição, é o que tem o direito de errar por último. Mas não tem o direito de impedir o Legislativo de deliberar sobre a Constituição, exceto nas cláusulas pétreas. E o que tem ocorrido ultimamente é que o Judiciário tem chamado para si a tomada de decisões que são privativas do Legislativo e tem impedido ou tentado impedir o Legislativo de decidir sobre questões que são sua prerrogativa. Portanto, há sinais gravíssimos do Supremo Tribunal Federal, ou para ser mais exato, da maioria do Supremo, uma maioria momentânea e hoje de um voto, de querer atropelar a autonomia entre os poderes e querer colocar o poder judiciário não como um dos 3 poderes, mas como um poder primus inter pares, um poder acima dos outros. Esse é um primeiro problema. O segundo problema que existe é que o judiciário não é submetido a voto popular nem a controle social. E o que dá o direito a esses cidadãos, que são como você, como eu, como qualquer um, de não serem submetidos a controle social, ao controle popular, ao voto, ao escrutínio. Eu não vejo nenhuma razão razoável para justificar isso. É preciso repensar a maneira de compor os órgãos superiores do sistema judiciário brasileiro para garantir que eles também sejam submetidos a um grau maior de controle social. Veja só, o Legislativo é muitas vezes execrado pela opinião pública, pelos meios de comunicação, pelos seus defeitos, pelos casos horrorosos que ocorrem ali dentro. O Executivo também é vigiado. Agora, alguém tem dúvida que o sistema judiciário brasileiro sofre os mesmos problemas que o Legislativo e que o Executivo? Ninguém tem dúvida. O problema é que há uma blindagem institucional, há uma blindagem midiática, há uma blindagem que impede esses problemas de serem efetivamente sanados, corrigidos, e isso tem que mudar. Em terceiro lugar, a gente percebe em alguns indivíduos poderosos, integrantes do sistema judiciário, uma animosidade contra a esquerda, contra o PT e contra o voto popular muito grave. Esse episódio recente do julgamento da ação penal 470 mostra isso. Vejam que coisa curiosa. O processo de julgamento da P 470 foi marcado em ano eleitoral, coincidindo com o segundo turno das eleições municipais, e o Procurador-Geral da República disse que esperava que o resultado do julgamento incidisse